Vamos ouvir de seguida o dirigente nacional do Partido Socialista, o anfitrião da capital, o autarca de Lisboa, António Costa. Meu caro Manel Alegre, caras e caros amigos, caras e caros camaradas, estamos a chegar ao fim desta campanha eleitoral. Uma campanha que alguns julgaram que podia ser um simples passeio para a reeleição do atual Presidente da República. E até podia ter sido. E até poderia ter sido, como verdadeiramente foram, as reeleições de Mário Soares e Jorge Sampaio. Mas a verdade é que esta campanha deixou de ser um passeio para a reeleição do atual Presidente da República. A primeira razão é bem óbvia. É que o atual Presidente da República não é nem Mário Soares, nem Jorge Sampaio. Mas a principal razão, porque não foi um passeio, e hoje estamos a disputar voto a voto a existência da segunda volta, é porque ao longo desta campanha os portugueses foram sendo surpreendidos, surpresa sobre surpresa, e vendo o nosso adversário despir-se da veste presidencial que o tem encoberto e revelar um candidato de que já não se lembravam e de que não tinham boa memória. Todos os dias o nosso adversário revela uma contradição entre o Presidente da República que se esforçou por ver aprovado um orçamento que considerou essencial para o país e o candidato que todos os dias critica as medidas impopulares desse mesmo orçamento, procurando capitalizar em votos o descontentamento de quem é atingido por essa medida. Manuel Alegre oferece-nos uma candidatura da autenticidade. Manuel Alegre disse sempre o que pensa. Doa a quem doer. E não tem por isso de dizer hoje diferente do que disse ontem. E é por isso que merece a nossa confiança. Com Manuel Alegre, nós sabemos todos ao que vamos. Acusa o Manel Alegre de ser apoiado por dois partidos com programas divergentes. Quem lança esta acusação é quem não percebe a diferença entre as eleições presidenciais que disputamos e as eleições legislativas que não estão agora a ter lugar. Esta candidatura não é o embrião de uma futura coligação, nem se constitui como uma alternativa do governo. Manuel Alegre é um homem livre, que é apoiado livremente por quem o quer apoiar. E o seu compromisso é com todos os portugueses, e não com os partidos que o apoiam, nem ele os apoia para os manter ou os levar ao poder. Aqui, com Manuel Alegre, concorre-se à Presidência da República e não à Assembleia da República. Esta é uma candidatura que não tem cartas na manga e que se apresenta com toda a clareza e toda a autenticidade às portuguesas e aos portugueses.
Manel Alegre é candidato a Presidente da República e só candidato a Presidente da República. Em Manel Alegre não há um Primeiro-Ministro adormecido e com saudades de ser Primeiro-Ministro. O nosso adversário reconheceu, aliás, ontem, que tem saudades do tempo em que era Primeiro-Ministro e em que, segundo diz, Portugal era um bom aluno na Europa. Pois é bom que digamos com clareza, nós não temos saudades desse tempo, nós não temos saudades dele como Primeiro-Ministro. Não temos saudades do tempo em que o país não tinha rendimento social de inserção e aqueles que nada tinham eram deixados à sua sorte. Nós não temos saudades do tempo em que a taxa de escolarização do pré-escolar era 2/3 da que é hoje. Nós não temos saudades do tempo em que a taxa de escolarização do ensino superior é metade da que é hoje. Nós não temos saudades do tempo em que o investimento em investigação e desenvolvimento era 1/3 do que é hoje. Nós não temos saudades desse tempo, nós não queremos voltar a esse tempo, nós não queremos voltar a ter como Primeiro-Ministro. Mas, sobretudo, não temos saudade desse tempo em que Portugal se apocava como aluno da Europa, renunciando a ser uma nação de iguais entre iguais, em que a pátria se sente honrada da sua história e orgulhosa deste povo que sempre demonstrou em todos os momentos, como vai demonstrar mais uma vez, que tem a capacidade, a coragem e a determinação de vencer como venceremos as dificuldades que estamos a enfrentar. Um chefe do Estado não pode ter complexo de inferioridade do seu país. Sabemos bem que o fraco chefe faz fraca a forte gente. E do que Portugal e os portugueses hoje precisam é de um presidente que tenha a coragem, que dê inspiração, que dê força mobilizadora, que seja capaz de unir para enfrentar, como temos de enfrentar e vencer, a crise que temos pela frente. Conforme a campanha foi avançando, foi ficando cada vez mais clara a opção fundamental que temos pela frente. Entre uma candidatura que é clara nos seus propósitos, autêntica na sua postura e conhecida pelos seus valores. Manel Alegre é um candidato de confiança. O nosso adversário disse hoje que uma segunda volta implicaria um aumento das taxas de juros. Desde a célebre frase com que arruinou a poupança de milhares de famílias, ao avisar que os investimentos na Bolsa eram um gato por lebre, que eu não me lembrava de ouvir uma frase tão desastrada a um responsável político. Mas se os efeitos de 3 semanas de campanha são tão negativos, imaginemos então o que seria os efeitos de meses de crise política, resultante de um erro cometido na escolha do próximo Presidente da República.
Nós temos uma escolha clara. A escolha num candidato de confiança, num candidato de autenticidade, numa candidatura que não tem jogo escondido nas mangas. Nesta campanha eleitoral, o nosso adversário fez uma opção muito clara. Renunciou a ser o presidente de todos os portugueses e assumiu-se como o adversário de todos os socialistas. E é por isso que lhe temos que responder também com toda a clareza. O voto de todos os socialistas é no voto em Manuel Alegre. Viva Portugal! As bandeiras de Alegre são as nossas bandeiras, as bandeiras de Portugal. Caros apoiantes, é possível, vamos acreditar, vamos com ele, vamos com Alegre, vamos à segunda volta. Alegre será um presidente justo e fraterno. Alegre é livre por todos nós, por Portugal. As bandeiras de Lisboa, as bandeiras de Alegre, as bandeiras de Portugal. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Manuel